As outras coisas, nem preocupem, excelências, nem preocupem. Tem juízes competentes para fazer isso, e assim o fizeram, e tem jurados competentes para fazer isso, e assim o fizeram. E hoje se discute isso. E se hoje Vossa Excelência entenderem que o Iago deve ser absolvido pela morte do arcanjo, fiquem bem tranquilos. Vossas Excelências aplicaram o que está na Constituição, em que os jurados julgarão de acordo com os fatos. A gente vem explicar aqui para Vossas Excelências as questões de provas, as questões do que está esculpido no Código de Processo Penal, Constituição, a jurisprudência, a doutrina, para amadurecer o pensamento de Vossas Excelências. Mas Vossas Excelências não precisam de nada disso, porque Vossas Excelências julgam de acordo com os fatos. E é isso que eu vou pedir a Vossa Excelência. Eu tive o trabalho de ler esse processo 2 vezes, ouvimos mídias, e não há no processo essa ligação. Não há. A tese é clara, a tese é negativa de autoria, mas a tese não é negativa de autoria, aquelas negativas de autoria assim, sabe que às vezes a coisa está lá escancarada na cara de Vossas Excelências, tem a filmagem até parece um pouco com o réu, mas o réu vem aqui e fala, não matei, não fui eu, né? Aqui é uma tese negativa de autoria, independentemente, a primeira página que foi mostrada para Vossas Excelências aqui, as primeiras páginas, foi a questão da ligação, do nexo de causalidade. Não foi passada essa questão por parte do órgão ministerial. O órgão ministerial trouxe as conversas, os mandos, as gírias, nem toma banho, nem come, vai lá e mata, estou mandando você matar. Beleza, mas quem que está mandando matar? É o Iago? Cadê a prova que é o Iago, Excelências? Não há essa prova. Próximo slide, por gentileza. Perfeito. Aqui a partir do momento, doutora, que você assume o processo e aí a gente vai já começar a passar a questão de diligências. Outro ponto interessante aqui também nesse processo é a Sarinha. questão da motivação, tá? Pega um pra mim, pega, amor. Se tiver café também. Promotor de justiça, ele trouxe a motivação, dizendo que supostamente o Iago teria sido preso há pouco tempo por conta de uma apreensão e que o Edivaldo tinha dito que nem sabia onde estavam as drogas. O Iago está preso desde 2012, então o Iago não foi preso na época que o Edivaldo morreu. O Iago não foi preso porque apreenderam droga e o Iago foi para a cadeia. O Iago está desde 2012. Se a motivação seria por conta da apreensão da droga, não seria o Iago. Então, quanto tempo de diferença tem entre a morte do Edivaldo e a prisão do Iago? Pelo menos 5 anos. Pelo menos 5 anos. Então, a defesa agora vai demonstrar o que tem realmente, o que foi requerido dentro do processo. Vamos lá. O que acontece? Esse aqui é o segundo slide. Pessoal, a doutora Cíntia, quando assumiu esse processo, ela ficou muito preocupada em relação à questão de provar que o Iago, ele não participou disso. E aí eu coloco para Vossas Excelências e para Vossas Excelências refletir. Como é que funciona com o advogado? O advogado, ele tem a entrevista a qualquer momento com a pessoa do acusado. E nós não somos inocentes, nós somos técnicos, nós sabemos trabalhar. A gente chega para o acusado, eu vou dizer como é na prática, digo, olha, tem esse processo contra você, estão lhe acusando desses fatos, o processo tem essa prova ou esse processo não tem nenhuma prova. Só que o peso da acusação, ele é um peso grande. Ele é um peso grande. Nós, defesa técnica, nós temos que nos rebolarmos para conseguir uma absolvição. E isso é triste, porque muito se vê, em muitos casos, isso é noticiado na imprensa diariamente, no Fantástico, questões de injustiças que são feitas. Porque na nossa cabeça, principalmente no estado que nós vivemos, um estado tomado por organizações criminosas, tomada por crime de homicídios, a gente tem aqui uma tendência, muitas vezes, de condenar de forma mais fácil, mesmo que o processo não tenha prova alguma. E aí a gente chega e fala, olha, a prova nesse processo,
é interceptação telefônica. A prova é a sua voz. E aí, para a gente conseguir que esse processo nem vá a júri popular, a gente precisa de um laudo. A gente precisa provar para o magistrado, provar para a magistrada de que não é você falando isso. Tudo bem, doutor, e aí? Não, e aí que? Foi você? Aí ele vai dizer se foi ou se não foi. Se ele disser que não foi, eu digo, não foi você? Pois é o seguinte, se não foi você, a partir desse momento, eu vou lutar com unhas e dentes para poder conseguir ter acesso à prova. Porque a partir do momento que eu ter acesso a essa prova, aí eu vou demonstrar no processo se a voz é sua. Eu vou requerer perícia de interlocutor, né? Que ela acontece só para vocês entenderem quando verificar uma perícia de interlocutor, se ninguém nunca explicar. Você pega a voz que está na interceptação telefônica ou a voz que está no WhatsApp e aí você consegue a voz daquela pessoa que supostamente seria acusada dentro do processo. Ela pode se negar a fornecer a voz porque ninguém deverá gerar provas contra si próprio. Porém, se essa voz estiver em algum sistema judicial, em alguma audiência, em algum lugar, ela pode ser submetida à perícia de interlocutor. A partir disso é feito um tratamento de áudio em estúdio, onde a voz é totalmente isolada, tirando toda a contaminação do ambiente. A partir disso, o perito técnico interlocutor, através dos frames de voz, vocês devem perceber quando mandam um áudio pelo WhatsApp, aquilo são frames de voz. Aqueles frames, eles quando uma voz bate com a outra, eles ficam idênticos. E aí não muda nada de grau. Então essa é uma perícia interlocutor. E a partir do momento eu falo, então eu vou requerer a prova. E aí eu requeiro a prova e submeto a perícia. Mas se tivesse sido você está dando um tiro no teu pé. Porque até agora, se fosse um exemplo, porque eu não fui advogado do Iago desde o começo, até agora não tem prova nenhuma contra você. Mas eu vou produzir essa prova. Se foi você, a prova está produzida. Você vai ser condenado, porque eu vou ter um relatório de um perito dizendo que a voz é sua. E aí, o cliente, no caso, diz, não, doutor, pode fazer. Eu tenho a certeza, não fui eu. E conhecendo o trabalho da Cintia, que nós somos parceiros já há algum tempo, eu tenho certeza que ela fez isso. E olha só, a defesa, fazendo viés acusatório, querendo acesso à prova. Aqui, já no primeiro momento que a Cintia assume o processo, ela faz o requerimento. Ela já tinha passado da fase da resposta escrita à acusação. E aí, explica aí o que você requeriu aí para eles aí, que aí essa parte é sua, é só complemento. O que foi requerido aqui pela defesa? Foi requerido aqui pela defesa, informando ao juízo que foram juntados aos autos mídias digitais com gravações de interceptações telefônicas. Pelo menos era isso que se dizia no relatório, certo? Então o que a defesa fez? Não, vamos pegar essas mídias, porque eu tenho que escutar, eu tenho que fazer a perícia, eu tenho que comparar umas transcrições que foram feitas pela polícia e eu tenho que fazer alguma coisa para a gente tentar absorver, tentar lhe tirar disso aí. Por quê? Porque a acusação já estava feita, certo? Após isso aqui, eu pedi a reabertura do prazo, que seria a primeira defesa do Iago, que seria a defesa preliminar. Por quê? A defesa, isso já é simulado, a gente tem uma súmula do STF, que é a súmula 14, que diz que todos os meios de prova produzidos dentro do processo, eles têm que ser disponibilizados, tanto para o órgão acusador, como para a defesa. Como é que a defesa técnica do Iago iria saber se aquelas transcrições, elas estão realmente de acordo com o que tem nas interceptações telefônicas? Essas interceptações, essas mídias, elas foram requeridas por diversas vezes. Nós vamos demonstrar. Nós vamos demonstrar aqui no processo, tá? Então, isso foi o inicial, requerer a prova. E aí, solicitou, próximo slide, já no primeiro momento do processo. E aí, o que acontece? Olha só, pessoal, olha a insistência, a garra da advogada. A advogada pede no primeiro momento processual. A advogada não
tem o resultado satisfatório. O que ela faz? Ela vai para o último grau de jurisdição, Supremo Tribunal Federal, o topo da hierarquia dentro do processo penal, através da reclamação constitucional, uma vez que foi violado uma súmula vinculante do próprio Supremo Tribunal Federal, a súmula 14 do Supremo. Então a doutora está insistente, a doutora quer provar, a doutora grita para provar a inocência do cliente dela. E ela fala, olha só, ela vai bater no Supremo para trazer essas informações. E aí, o que ela fala aqui já em outro momento processual? Ela fala, ocorre excelência até o presente data, transcorrido 2 anos, Iago preso, tá? Preventivamente por esse processo, 2 anos. Após a decretação da prisão do requerente, não foi disponibilizado pela vara as mídias que envolvem o fato presente no processo, ou seja, ainda não há pronúncio para o início da fase de instrução. O requerente pressionou os autos de acesso às mídias e os processos apensados aos autos para que sejam analisados, para que possam ser feita a defesa técnica. Ocorre que há um despacho nesse sentido, mas a defesa técnica ainda não teve acesso às referidas mídias, conforme o despacho. Dando continuidade, por gentileza, Leandro. Aqui só sobre a súmula vinculante, para mostrar para Vossa Excelência que a defesa técnica ela tem acesso a qualquer meio de prova investigatório, em qualquer grau de jurisdição. Se tem uma prova, essa prova foi documentada, ela consta no caderno do inquérito policial, ela consta dentro do processo penal, ela consta dentro da PIC, do procedimento de investigação criminal, e a defesa técnica ela tem que ter acesso a essa prova, porque aí se aplica o contraditório e a ampla defesa, que é assim que funciona as questões processuais. Não é só acusar. Você acusa, você busca provar, nós escutamos, nós apresentamos a contraprova, e é assim. Por quê? Porque condenar alguém é algo muito sério, né, gente? Você não pode ser condenado sem prova. Você não pode ser submetido a uma pena de 20 anos de condenação, tendo que cumprir aí o equivalente, né, a 2/5 da pena, simplesmente porque a Bia falou para um inspetor que estava no campo, que não, esse número é o dele mesmo. Isso é muito sério. A prova é frágil. A prova é frágil para tal condenação. Quer explicar essa certidão, Cíntia? Já em 2021, lembre-se que você se habilitou em 2018, né? 2020. Já em 2021, o que retorna aqui para a gente aqui da Secretaria? Faça as prerrogativas da lei, em cumprimento da decisão tal, que diligencia no sentido de realizar a juntada das mídias aos presentes autos. No entanto, somente foi possível juntar a transcrição das referências mídias, tendo em vista que o tipo de extensão do arquivo de áudio é incompatível com o sistema SAG. Então, não se conseguiu nesse momento as mídias novamente. Passando. Aqui, novamente, a questão do relatório, esse relatório que foi feito da operação. Como o doutor bem disse, essa operação é uma operação titulada Gênesis. Essa operação foi uma grande operação envolvendo muita gente, várias interceptações telefônicas. Quantas fases de interceptação? Eu acho que são 12 tombos. 12 tombos. Aí vai, Gênesis 1, 2, 3, até chegar ao 12. Olha só que negócio, que tanto de áudio, que tanta de situação, que tanto de vozes escutadas por esses policiais. Acho que cada tombo desse, eu já cheguei a ver tombo da Gênesis com 8.000 páginas de interceptação. Gente, é humanamente possível não haver nenhum erro em uma operação dessa natureza com interceptação telefônica. É muita informação. E lembrando, quem está fazendo esse relatório, quem está escutando, quem está transcrevendo, são pessoas, são policiais. Foi aqui que você falou que a parte do... a Bia entrevista realizada quando a prisão... Foi aqui? É a mesma coisa. Pode passar também. Novamente aqui a doutora se manifesta no processo, fala da acusação, solicitou as mídias digitais, a gravação de telefones e a abertura do prazo, certo? Compulsão dos autos após a decisão, não houve solicitação das mídias para a defesa do acusado. Até o presente momento. Passando. Novamente, aqui já no final da sua defesa na memorial, né? Não, isso aí foi a solicitação das mídias, mais uma vez, e pedindo São várias vezes a reabertura do prazo para a apresentação da defesa do Iago. E até então, até hoje. Ninguém sabe dessas mídias. Próximo, por gentileza. Explica isso aqui melhor. Isso aqui foi a parte que deram acesso a você, mas não tinha as mídias, não é isso? Esse aí foi segundo a certidão, tem a
certidão, que eu compareci à vara e fiz uma cópia do CD, que foi apresentado por eles, tá? Só que nesse CD não tinha nada. Esse CD não tinha as mídias. Esse CD não abria. Certo? Então isso tudo foi colocado... 736. 735 e 736. 736, excelência. Aí aqui, a defesa... O CD que seria o CD da extração, que estaria lá na vara. A doutora foi, fez lá uma cópia do CD, assinou um termo de confidencialidade e aí ela demonstra aqui que a mídia não teve acesso, não conseguiu acesso à mídia. Isso aí já foi solicitado depois da fase que o IAGO foi pronunciado. Sim. Foi depois da sentença de pronúncia. Ou seja, o IAGO, até a sentença de pronúncia, até hoje, no plenário de júri, a defesa técnica do IAGO nunca teve acesso a essas mídias. A defesa técnica do IAGO nunca pôde fazer uma contraprova. A defesa do IAGO nunca pôde fazer uma perícia de comparação de provas. Então, assim, seria muito mais fácil a defesa chegar hoje aqui para Vossas Excelências e dizer: Vossas Excelências, a gente tem uma comparação de voz, não é o IAGO, nós temos aqui um laudo, nós temos aqui uma perícia, mas simplesmente a defesa não tem. E a defesa buscou a todo custo dentro desse processo que é de 2017. Nós estamos em 2025. Então, todo o processo, a defesa sempre buscou a prova. E até agora não tem. Não tem nenhuma triangulação de herb para saber se esse telefone estava dentro do presídio, não tem nada. O próximo, gentileza. Olha só a certidão já em 2023, da segunda vara do júri. Por fim, registro que os servidores foram orientados a manter o cuidado com as mídias, alocando sempre nas pastas correspondências após o manuseio e as buscas pela mídia continuam até serem localizadas. 2023. 2023 não se tinha ainda o acesso às mídias. Próximo. Trata-se de petição, não tem anteexposto, embora referidas mídias na justiça tenha escrito. O doutor, em 2023, também deu um despacho. Trata-se de petição de defesa de Antoniá, que informa que não obteve acesso às mídias transcritas, posto que acessar o seu conteúdo, sobre aquela manifestação que a doutora falou. Assim que o fornecimento de senha de acesso às mídias, fornecido pela Secretaria, e que após o fornecimento da referida senha, que seja reaberto o prazo para a representação. Ante exposto, aí eu acho que voltou lá. Acabou não. Essa aqui, ó. Ante exposto, embora as referidas mídias já estejam transcritas nesses autos, tendo inclusive a defesa apresentado memoriais escritos, só apresentou porque foi forçada a isso. Pela defesa ela não apresentaria até ter acesso às mídias, mas o prazo vai passando, você vai sendo cobrado, você vai tendo que fazer isso, tá? E aí só fala sobre mídias transcritas. Ninguém fala sobre mídias audíveis. E aí, acolhe-se o pleito retro, determinando que a solicitação de senha de acesso ao órgão responsável, após cumprimento diligente, inicia a defesa para recolhimento de senha, devendo ser assistido o termo, responsabilidade pela requerente. E a partir da data do fornecimento da senha, inicia-se o decurso do prazo legal. O excelentíssimo doutor José Ronald, mesmo assim, ainda concedeu novamente para... Doutor analisou o caso, quando o juiz vai dar um despacho, ele analisa toda a vida, para ver se realmente ali está certinho. E se o nobre magistrado dá um despacho aqui em 2023, ele já se assegurou de que essas mídias ainda não tiveram acesso às mesmas. E aí, retoma o prazo. O próximo slide, por favor. Acabou? Seria esse? Só até aqui? Aquele relatório, assim, que você havia falado sobre a questão de que as mídias não seriam encontradas, seria esse? É esse último, que diz que não foi na vara. Não tinha na vara? Trata-se de petição. Tá, entendi. Pessoal, sem mais delongas, até porque, como o próprio doutor promotor falou, o processo ele é muito curto. O processo ele é um processo que tem 1000 e poucas páginas, mas se você for extrair realmente ali de conteúdo probante, pouquíssimo. O que se impõe ao IAGO, os crimes que se impõem ao IAGO, não consegue se provar que de fato tenha sido o IAGO que cometeu. E é isso. E aí chega aqui o processo finaliza aqui no Tribunal do Júri, onde o Tribunal do Júri, vocês têm aí uma responsabilidade enorme de decidir a vida de alguém com base nesse processo.
se vocês forem fazer uma análise, assim, de falar, nossa, como é que se prova que era o Iago? Como é que provou que era o Iago que deu esses comandos? Não tem prova. Tem a palavra aí de um relatório de que alguém falou com a Bia e a Bia falou que era o Iago. A tese da defesa é negativa de autoria de todo o crime, do homicídio triplamente qualificado. O homicídio bárbaro que foi feito foi muito sério, foi muito bárbaro. Mas a questão é, foi o Iago que fez isso? Não tem como se provar. Não há no processo, nós não conseguimos ter acesso, lutamos até o final desse processo, até chegar neste dia, né? E ainda vamos continuar lutando. Porque se Vossas Excelências assim entenderem, com base no que foi apresentado na peroração do promotor de justiça e desconsiderarem tudo isso que foi demonstrado e falado pela defesa técnica, a gente ainda vai continuar lutando para demonstrar, não há prova. E como é que faz um juiz togado de quando não há prova? Ele aplica aquilo que está incerto no Código de Processo Penal. Absolvição. Absolvição por ausência de prova. Salvo engano, 386, inciso 7, né? Absolvição por ausência de prova. É assim que se comporta um juiz. E hoje Vossas Excelências são juízes, tá? Então, na ausência de prova, absolvição, recorre-se ao que está na Constituição Federal. Esse sim está na Constituição. Indúbio pro réu. O indúbio pro societar é uma criação jurisprudencial que eu ainda vou viver para que os tribunais superiores acabem com isso, né? Muitas decisões favoráveis, jurisprudências muito boa, Reinaldo, Schietti, tem muito. A Maria, só que agora ela saiu lá do STJ, está indo para uma questão civil, não está mais no penal. Muita decisão de ministros sérios, tanto do STJ como do STF, acabando com essas questões de decisões interlocutórias de pronúncia a qualquer preço, uma vez que a lei fala que o juiz, na decisão interlocutória de pronúncia, não precisa fazer de forma bem fundamentada. Concordo demais com isso, até para não questão de interferir na questão dos jurados. E qual folha? 422. Tá. É alguma coisa do processo também? É. Tá. 22. Pode explicar. Pronto. Outro ponto também que a defesa técnica, que o Jader demonstrou para vocês, em relação ao pedido de quem estava cadastrado, um número da vítima. A gente tem no relatório, que ele vai demonstrar aqui para vocês, folhas 422. Todos os acusados, ele tem um cadastro do terminal. O único cadastro que não foi demonstrado aqui foi que supostamente o delegado fala que foi usado pelo Iago. Se a delegacia não teve o mínimo de cuidado em pelo menos colocar no relatório em quem estava, qual nome estava cadastrado o telefone do Iago, que dirá fazer a triangulação, que dirá fazer uma perícia de voz. Então, o que eles colocam ali? O número 99822-6074, utilizado por Iago. O nome de quem? Como falar pelo doutor Jader? Podia ser no meu, podia ser de Vossas Excelências. Nem esse mínimo cuidado foi tomado nesse relatório. Vai falar da apresentação, Jader? Sim. Aqui não tem mais o que falar. Assim, né, nós vamos caminhar para a aquisitação, não sei se o Ministério Público vem à réplica, mas vamos caminhar. A defesa técnica, ela se exime de bater em questão de qualificadora, porque não há nem porquê nós falarmos de qualificadora. Nós acreditamos tanto na forma como esse processo foi conduzido, sem prova, e acreditamos tanto que o Iago não tem nenhuma relação com esse fato, porque se tivesse, alguma prova seria apresentada, que nós nem falamos, que ficamos aqui falando sobre a questão de qualificadora, porque a defesa técnica,
requer a Vossas Excelências, e quanto a isso não há discussão de fato entre Ministério Público e Defesa, a materialidade delitiva não há, tem fotos no processo, as fotos são horripilantes, tem laudo cadavérico, tem local de crime, então de fato houve uma morte, de fato o arcanjo foi morto, foi assassinado. Porém, a defesa requer a Vossas Excelências, quando responderem a questão do segundo quesito, e isso no primeiro bloco, sobre a autoria delitiva do fato, é que Vossas Excelências, cumprindo o que preceitua a Constituição, em que os jurados julgarão de acordo com os fatos, neguem, digam, a questão da autoria. Não foi o Iago que de fato mandou e ordenou. Foi porque não tem prova. É simples assim, é objetivo. O terceiro quesito, a questão se os jurados absolvem o réu em teses negativas de autoria, eu sempre costumo dizer isso. Todo mundo está sujeito ao erro. Todo mundo um dia pode errar alguma situação. Confundir um sim e um não acontece muito. Então, por exemplo, não há aqui no plenário, não houve aqui no plenário uma tese de clemência, uma tese de relevante valor moral, relevante valor social, não, nada disso. É uma tese negativa, limpa e seca, por ausência de prova. Simples assim. Mas o terceiro quesito, onde os jurados absolvem o réu, é em caso, nossa, ali na autoria, eu queria dizer não para a autoria, acabei dizendo sim, faça a correção através do terceiro quesito. E é isso. Se Vossas Excelências entenderem que de fato o Iago tenha, de alguma forma, mandado matar o arcanjo, não sei como, porque o processo não traz isso, eu mostrei para Vossas Excelências, não tem o que se dizer em bater teses qualificadoras, porque, sendo honesto com Vossas Excelências, eu sou técnico, eu estudei esse processo, eu vi lá as motivações, né? E, de fato, há sim qualificadoras. Não tem que se discutir qualificadoras. Não vou ficar aqui fazendo ninguém perder tempo, porque existem as qualificadoras. O que discute aqui é a autoria delitiva e o Iago não mandou matar o arcanjo. Não há prova no processo para isso. Não é porque, você é a defesa técnica, você vai falar, lógico que você vai defender. Não é isso não, é porque o processo não diz isso. E quando eu vou estudar um processo criminal, um processo penal, quando eu me isolo no meu escritório, eu sempre faço isso. Eu me imagino vocês, eu me imagino jurados. Talvez um dia eu seja até jurado, porque eu me isolo de qualquer situação. É eu e o processo. Faço a audição das mídias, escuto, analiso o processo, entendeu? Vou lá e vejo. E o processo não traz essa informação para a gente. Passar para a doutora, finalizar. Muito obrigado para Vossa Excelência, não sei se eu volto na terceira fala. Eu gosto demais do Tribunal do Júri, Vossa Excelência vão me ver muito esse ano aqui, amo o que faço. Eu tenho um mentor que se chama Zanoni Júnior, que é um dos maiores juristas desse país. Ele atuou no caso do Adélio Bispo, atuou no caso da questão lá da morte da Elisa Samúdio, não pelo goleiro Bruno, mas por outra pessoa. Estou sempre com ele fazendo mentoria, curso, ou então até fazendo júri também. E o júri, ele brinca, ele fala, o júri é minha cachaça. Ele gosta. Eu gosto do Tribunal do Júri. Eu gosto de estar aqui. Eu gosto de trazer conhecimento para Vossas Excelências, né? Sobre ganhar ou perder, eu já tenho maturidade suficiente para entender que aqui ninguém perde, ninguém ganha, só quem perde é quem morreu. Quem morreu foi o arcanjo. E ele perdeu a vida dele, né? O Iago, ele conhece o coração dele, Deus conhece o coração dele. Acredito na inocência do Iago, mas também, se for condenado hoje, também perde, vai ser condenado e injustiçado. A ótica defensiva, é claro, sem prova. E é isso, muito obrigado por terem me escutado e, Excelência, passa a palavra ao juiz-presidente, muito obrigado.